Eurodólar em dia de Reserva Federal dos Estados Unidos. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Isto num dia em que vamos ter a última reunião deste ano da Reserva Federal dos Estados Unidos, onde o mercado não espera outra coisa que, de facto, não seja um corte de taxa de juros do atual intervalo 3,75-4 para 3,50-3,75, mas de facto o que o mercado irá estar à espera mesmo é dos Summary of Economic Projections, ou seja, o relatório da Reserva Federal sobre as projeções económicas para o próximo ano, para os próximos anos, e os tais famosos dot plot. Ora, começamos logo por olhar, digamos, para o que poderão ser as projeções económicas. Nós tivemos as últimas projeções económicas no mês de setembro davam um PIB para 2026 a 1,8%, 1,9% em 2027 e 1,8% em 2026. Estas eram as projeções as últimas projeções da Fed. Vamos ver o que é que poderemos ter aqui assim. Obviamente que qualquer revisão destes números em alta acabam por dar algum valor ao dólar e, portanto, um peso ao euro-dólar, na medida em que projeções acima acabam por levar o mercado a estimar que a Reserva Federal não precise de cortar tantas taxas de juros nos próximos tempos. Isso no PIB. Quando olhamos para o Core PCE, ou seja, a medida preferida do Fed, para a inflação, vemos que a projeção para 2026 era de 2,6%, 2027 2,1% e 2% só atingidos em 2028. Ora, aqui também vamos ter o que é que vamos ver da parte da Fed, se há aqui alguma alteração a estas projeções, e obviamente que se as projeções começarem a subir, também as probabilidades de haver menos cortes nas taxas de juros aumentam e, portanto, mais uma vez dão valor ao dólar, sendo que o seu contrário também é verdade, ou seja, uma projeção em baixo destes preços acabarão por provavelmente dar aqui assim mais algum espaço para cortes de taxa de juros por parte da Reserva Federal. Finalmente, temos a taxa de desemprego, que tivemos aqui assim uma projeção de 4,4% para 2026 e 4,3% para 2027, sendo que o mandato do Fed é um mandato duplo de pleno emprego, de uma maximização do emprego e de controle de preços. Portanto, a inflação, os mercados também irão olhar bastante para estes números. Obviamente que umas projeções de taxa de desemprego a aumentar vão permitir mais cortes de taxa de juros e, portanto, um dólar mais fraco, ou seja, um euro-dólar a subir neste caso. Portanto, estas são as projeções anteriores e aquilo que eu estou aqui assim a ver como o resultado dessa situação, caso saia acima ou abaixo destas mesmas projeções. Claro que no meio disto tudo o que o mercado olha mais e principalmente é isto aqui, ou seja, os tais dot plot, os dot plot que apontavam para em 2025 os tais 3,50, 3,75 para a reunião ao fim de contas, para o corte que se espera na reunião desta semana, na reunião de hoje, mas que vemos aqui assim um Fed bastante dividido no que tocava a 2026 e com a expectativa de dois cortes de taxa de juros aqui, ou seja, aqui para o intervalo entre os 3,25 e os 3,5. Aliás, temos aqui assim mesmo os 3 a 3,25 como o atingir que os futuros apontavam exatamente para mais um corte de taxa de juros, ou seja, estes tais dois cortes de taxa de juros. Ora,
É isso que vamos ver esta noite, esta tarde, ao fim do dia. Qual será aqui assim estes novos dot plot? Se haverão, eles, como vemos, está extraordinariamente dividido. Se os dot plot derem uma vez mais aqui apenas mais um corte, poderemos ter então mais ganhos do dólar, ou seja, quedas do euro-dólar. Por outro lado, se virmos aqui assim as projeções a apontarem para mais cortes de taxa de juros, aí poderemos, digamos, eu diria que manter os atuais níveis relativamente de baixa volatilidade, inclusive no euro-dólar, e com os atuais níveis do dólar, ou seja, com os atuais níveis também do euro-dólar, ou seja, não havendo uma grande oscilação, podendo de qualquer das formas o euro-dólar ainda cair um pouco mais antes de voltar a subir. Claro que se uma surpresa em baixa, que eu duvido seriamente, iria impulsionar o euro-dólar para mais ganhos. Basicamente é isto que o mercado está à espera e que vamos esperar por esta noite, por este final de dia. Olhando aqui para os gráficos, já que hoje não temos mais nada, não há, aliás, temos, por acaso, vamos ter o índice do emprego, o índice de custo de emprego, que está nos 0,9% e que o mercado espera ver mantido nos 0,9%. Ainda por cima é um número já atrasado, uma vez mais, relativo ao terceiro trimestre deste ano. Portanto, não deve ter um grande impacto. O mercado, obviamente, vai estar à espera do que se vai passar na Fed e não mais do que isso. Na parte do euro, tivemos aqui assim a passagem do orçamento da Segurança Social em França. Isso deu aqui assim mais alguma calma aos mercados em termos do euro e talvez isso desse esta recuperação do euro-dólar, que estava aqui nos 1,1630 aproximadamente e que veio aqui para os 1,1650. Apesar de tudo isso, o que nós vemos é um mercado bastante pouco volátil. Eu coloquei aqui este retângulo exatamente para indicar o que é que já se passou esta semana, e o que se passou esta semana é que estamos entre um mínimo e um máximo, entre um 16,15 e um 16,72, um 16,72 logo no início da semana, e agora ao dia de ontem aqui feito o mínimo aqui nos 1,1615. Portanto, isto foi o que aconteceu durante esta semana, sendo que grande parte dessa semana está entre os 1,1655 e os 1,1615, ou seja, 40 pontos de spread, e vamos já com praticamente meia semana. Isto antes do Fed. Eu acho que isto vai aumentar em termos de volatilidade agora com a Reserva Federal dos Estados Unidos hoje, obviamente, não é? Para vermos isto de outra forma, o que vemos aqui é este pequeno movimento na semana, ainda aqui abaixo e junto da tal média móvel das 21 semanas, que se encontra nos 1,1655, e bem dentro desta pequena área e maior área de consolidação que eu aqui marquei há mais tempo. Quando olhamos para o gráfico diário, também vemos aqui assim a continuação deste intervalo reduzido, obviamente, nestes últimos 3 dias. Continua aqui em torno dos tais 38,2% deste movimento, aqui à volta dos 1,1639. O preço abaixo vai ter hoje um suporte, mais uma vez, daqui no Vendishimoku, em Senko A, que está ao mesmo nível neste momento da média móvel dos 21 dias, que se encontra a 1,16, na realidade está a 1,1598 ou 98,9, algo assim, portanto estamos a falar de 1,16. E acima está os tais 1,16, também à volta dos 1,17, aqui assim da nuvem de Ishimoku, praticamente nos tais 50% também deste tal movimento. Ora, o quebrar nestas situações, o quebrar desta área, o quebrar aqui desta área que
estou a ver da nuvem de Ishimoku, poderá levar o euro-dólar mais uma vez aos tais 1,1642, desculpem, 1,1542, aqui assim como numa situação de maior, do tal corte hawkish das taxas de juros, como nós costumamos dizer. Eu não referi há pouco, quando estava a falar do Fed, que obviamente o mercado vai estar também exatamente a olhar para o que vai acontecer, ou ouvir o que vai ser dito por parte de Jerome Powell, se vai ter também um posicionamento mais hawkish, como teve em outubro e que levou o euro-dólar a ganhos, desculpem, o dólar a ganhos, o euro-dólar a perdas, e portanto aqui poderemos ter também exatamente a mesma situação, ou seja, mais uma vez um Jerome Powell mais hawkish, levando o dólar a ganhos, o dólar a ganhos e portanto o euro-dólar a perdas, e que pode vir aqui assim níveis deste género, deste nível a 1,1540, isso, então se houver uma reação ainda maior, aqui bem mais abaixo, aos tais 1,1491, estes mínimos de novembro, que estão aqui quase a ser apanhados pela média móvel dos 200 dias, que está aqui a 1,1477 neste momento. Já por outro lado, e eu isso estou mais reticente, o break acima deste 1,1730 vem aqui ver os tais 1,1780 que tínhamos aqui já falado, e obviamente que abrindo caminho para os 1,1830, mas eu creio que isto poderá ser mais para o final do ano e não é a história do dia de hoje, creio eu acho que a história do dia de hoje se encontra mais nesta área do que propriamente na área acima. Por outro lado, quando olhamos aqui também para os indicadores de momento, tanto o MACD como o RSI continuam, digamos, a dar preferência a esta tendência ascendente do euro-dólar. Vamos aqui para o gráfico das 4 horas, onde tinha dito que poderíamos tirar esta linha de tendência caso isto sucedesse, e de facto isto sucedeu, ou seja, continuamos a ver aqui assim uma consolidação a nível dos tais 1,16, 1,17, neste caso até bem menos, não é? Como já sabemos, aqui 1,1620, 1,1660, digamos assim, são os 40 pontos mais populados de preço, aqui assim no gráfico a 4 horas, vimos aqui assim o tal arrefecimento deste ímpeto ascendente do euro-dólar, que agora começa já a apanhar, digamos, as linhas neutras, aqui assim, tanto no MACD como no RSI. O RSI, aliás, veio um pouco abaixo, mas agora está um pouco acima, ou seja, mais uma vez indicando aqui a possibilidade de continuarmos a ver alguma consolidação dos preços. Obviamente que em termos de muito curto prazo, poderemos ter aqui assim o break disto, vai aqui à média móvel 200 neste gráfico a 4 horas, que se encontra nos 1,16, a 1,15, desculpem, 1,1586, ligeiramente abaixo de 1,16, tendo ainda aqui os tais 1,1605 aqui como suporte, como um primeiro suporte. E, portanto, estamos a falar 1,1585, 1,1605 como uma área de suporte razoável para o dia de hoje, se quebrada, então os tais 1,1542 que já tínhamos visto no gráfico diário. Por outro lado, o break em alta dos tais 1,1655, 1,1680, portanto esta área aqui vai abrir caminho para os tais 1,1730 aproximadamente, e acima a 1,1780. Olhando aqui para o gráfico a 1 hora, temos aqui também esta tal área para já desta semana, que eu acredito que possa ser quebrada no dia de hoje. O tal quebrar em alta vai ter uma primeira resistência a 1,1680 e uma segunda à volta dos tais 1,1730. Em baixo, o quebrar destes tais 1,1605, do 1,1615, vamos ter a área 1,1595, 1,1605 como primeira área de suporte, e obviamente que mais abaixo vamos ter 1,1580 e depois para baixo os tais 1,1540 que já tínhamos
que já tínhamos visto nos gráficos anteriores. Os indicadores de momento, obviamente, oscilam e vão continuar a oscilar com a volatilidade a aumentar entre a possibilidade de vermos um ímpeto negativo ou um ímpeto positivo, conforme a situação se vá desenvolvendo aqui assim em termos de volatilidade. Para já, a confluência que temos aqui assim de médias móveis entre a média móvel 21 e a média móvel 55 com a média móvel 200 pelo meio, fica-se entre os 1,1530 e 1,1540 basicamente. Estes 10 pontos são, digamos, onde o mercado poderá mais estar durante o dia de hoje, antes de então proceder a movimentos mais fortes, enquanto nos vamos aproximando da Reserva Federal e, obviamente, na altura da Reserva Federal no anúncio. Já agora, só para terminar, não nos podemos ainda esquecer que temos a situação do Kevin Hassett, que poderá ser o próximo presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, o tal Dove, que poderá ser anunciado a qualquer momento e nós nunca sabemos o que é que passa na cabeça de Donald Trump para o poder anunciar a qualquer momento, e isso será, digamos, um momento Dove para o dólar e, portanto, com o euro-dólar em ganhos. Também a dar a possibilidade de vermos ganhos no euro-dólar, perdas no dólar. Eu tinha-me esquecido de referir ao princípio, a possibilidade de hoje, na reunião da Reserva Federal, termos também o anúncio de alguma compra suplementar por parte da Reserva Federal de bilhetes do Tesouro, das Treasury Bills, que são instrumentos de curto prazo e que poderão acrescentar liquidez ao mercado para, digamos, a passagem do ano, haver liquidez suficiente nos mercados. E esse movimento técnico por parte da Reserva Federal poderá dar aqui assim algum peso ao dólar, ou seja, algum impulso ao próprio euro-dólar. Bom, mas como sabem, isto é como sempre, é apenas aquilo que eu penso sobre o mercado, aquilo que eu acredito que o mercado possa fazer, é a minha interpretação dos dados e dos gráficos, e não é nenhuma recomendação de investimento. Desejo a todos o resto de um bom dia, de ótimos negócios, algum cuidado ali em torno da Reserva Federal, que acredito que possa haver uma volatilidade adicional, e eu para mim estarei por cá amanhã para fazer então um comentário do que é que se passou na reunião da Reserva Federal e a mais um dia de euro-dólar. Até lá!